Olá, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e estamos começando mais um Tribuna da Saúde, trazendo sempre muita informação sobre saúde, política e outros temas, para que você fique por dentro do que tem acontecido no nosso estado. Temos um encontro marcado toda semana, às sextas-feiras, e acompanhe o nosso programa. No programa de hoje, tenho a alegria de receber o prefeito de Rio Verde, de Mato Grosso. E aqui é importante a gente falar sobre isso, né? Mato Grosso era o único, então era Rio Verde de Mato Grosso, porque tinha o Rio Verde de Goiás. Aí dividiu o estado, ficou Rio Verde de Mato Grosso, e gera aí uma certa confusão, mas continua sendo o nosso Rio Verde agora de Mato Grosso do Sul, mas não mudou o nome, é Rio Verde de Mato Grosso. E o prefeito de lá, Reus Fornari, nome Reus Antônio Sabedotti Fornari. O Reus é uma pessoa fantástica, né? Eu o conheço já há alguns anos e ele atualmente agora foi reeleito, né? O Reus era vice-prefeito do falecido José de Oliveira. E o José de Oliveira, naturalmente, teve a sua vida ceifada devido a um problema de saúde e o Reus assumiu. Daí para frente, sua administração vem agradando, né? Satisfazendo o Rio Verdense. Tanto é que a sua aceitação foi fantástica dessa eleição e eu o convidei para vir aqui falar, né, do crescimento de Rio Verde. O Reus, como nós já dissemos, né, ele era vice-prefeito do mandato de 21 até 24 e aí em 24 ele foi reeleito. Rio Verde é uma cidade aprazível, tranquila, né? E eu tenho uma relação cordial, fraterna com alguns amigos da época de infância e mocidade lá em Rio Verde. E a gente ia a Rio Verde, estava conversando aqui com o prefeito, e o Rio Verde passa praticamente dentro da cidade. E tinha um lugar lá que chamava assim, lá vai quem quer, né? E a gente ia lá na época de verão, tomar banho desse vai quem quer, mas além disso também tem as Sete Quedas, desse mesmo Rio Verde, mais à frente um pouquinho, e que é um atrativo turístico muito grande. Rio Verde é uma cidade em torno de 20 mil habitantes, com o último censo, né? Uma cidade que tem progredido, e eu quero aqui, né, dar a palavra ao meu amigo Reus, que é o empresário da cidade, principalmente da parte de cerâmica, né, e que tem ajudado o desenvolvimento da cidade. Reus, seja muito bem-vindo. A palavra é sua para complementar essa nossa apresentação, se você achar naturalmente alguma coisa falha aí. Muito bem, deputado. Uma alegria participar desse programa, desse bate-papo, conversar um pouco sobre a nossa Rio Verde, que é uma cidade, exatamente como o senhor falou, muito simpática, muito querida, muito atraente. Rio Verde tem algumas características que chamam muita atenção, né? Rio Verde está no eixo da 163, a 200 quilômetros da capital, né? É a única cidade pantaneira que você desce a serra para chegar na planície. Então nós temos essa grande vantagem de qualquer outra cidade. Não existe nenhuma cidade pantaneira que você desce a serra. Nós temos 3 serras, Alegria, Pindaivão e a outra ali, que já vou lembrar. Então nós temos 3 serras ali para descer, para chegar no Pantanal. Então a vista ali é maravilhosa, é linda. Tem locais onde você consegue ver um horizonte de tudo que pode ser de melhor no nosso Pantanal. E Rio Verde ainda tem um outro potencial, eu digo sempre, é uma cidade diferenciada por conta disso, né? Tem uma pecuária muito forte. Uma das vantagens da pecuária nossa, que nós temos essa parte do Pantanal, que é o grande berçário, né? O grande nascedor de bezerros, né? E temos uma aptidão também para a agricultura. Hoje, por conta de alguns investimentos que estamos vendo nas estradas, nas pontes, nós estamos crescendo muito nessa área da agricultura. Então, Rio Verde é isso aí. Eu nada mais, nada menos estou fazendo do que potencializar aquilo que já existe, que é o turismo, que é a pecuária e que é a agricultura. Você está simplesmente balizando e canalizando o potencial da cidade. Com certeza. Isso é o que normalmente os grandes administradores fazem, não interfere, né, mas simplesmente ajuda, mostra, aponta soluções. E Reus tem feito isso. Reus, de uma maneira geral, quando a gente cresce, cria problema, né?
sempre. E lá não é diferente, né? Se o país cresce, gera problema, se o município, o estado e assim por diante. E esses problemas geralmente são nas necessidades básicas da população. Escola, né? No caso, educação, saúde, emprego, segurança. Como é que está isso lá? Deputado, eu estou feliz muito por conta disso. A gente, desde o começo, tem dado essa informação à população, tem orientado eles para isso. Calma, temos um projeto, começo, meio e fim, né? Para que a gente faça o que tem que ser feito muito bem feito, uma coisa realmente para ficar, e não uma coisa passageira e nenhum projeto político qualquer, né? Politiqueiro, não político. Então a gente tem orientado muito a população sobre isso, tanto no que diz respeito a asfalto, saneamento básico. Agora mesmo vai ter uma obra enorme na cidade, nós vamos concluir toda a parte de saneamento básico em todo onde tem e onde não tem asfalto. A gente tem feito um contato muito bom com a Sanesul, para que quando a gente está com o projeto para asfalto, eles vão na frente para ir fazendo as redes, melhorando as redes, né? Enfim, a gente está preparando muito a cidade para isso. Hospital, saúde, que o senhor falou, tá? A gente também tinha um problemas sérios lá, porque o nosso hospital era bastante problemático, né? Uma condição muito fragilizada em termos de estrutura. E a gente devagarzinho foi avançando, foi melhorando. Agora estamos com uma reforma do hospital, né? A saúde, o senhor sabe que quanto mais você oferece, mais demanda vai ter, né? Escolas, conseguimos fazer uma reforma praticamente em todas, falta uma que ainda está em andamento, mas conseguimos reformar todas as escolas, creches, né? Conseguimos equipar muito tanto as escolas como as nossas creches, mas mesmo assim estamos hoje com uma defasagem muito grande de espaço por conta exatamente desse crescimento que a cidade teve nesse período, né? Nós hoje estamos lá, nós não tínhamos 5, 6 mil hectares de lavoura, hoje estamos com praticamente 50 mil hectares. Não tínhamos nenhum frigorífico, hoje estamos com 2 abertos. A suinicultura da parte de São Gabriel chegando muito firme na região ali, através de um projeto deles lá. Então a gente conseguiu criar na cidade emprego e renda. Isso não tenha dúvida que hoje, até pouco tempo atrás, nós exportávamos mão de obra. Hoje nós estamos importando mão de obra. Bastante, deputado. Isso implica em habitação. Habitação com problema, educação com problema, saúde com problema, mas um problema que eu digo sempre, eu gosto, eu fiz para que isso acontecesse, né? Porque esses são os bons problemas que agora nós temos que nos virar para atender essa demanda. Exatamente. A coisa vai crescendo, né? Você pode observar, né, que Rio Verde tem crescido e agora mesmo o prefeito falou sobre a questão do saneamento básico. Aí você vai ter muito buraco na frente. É problema. Mas você tem que ter paciência, né? Porque a hora que você tem um saneamento, você tem uma redução significativa de doenças infecto-contagiosas, doenças transmissíveis. E isso é qualidade de vida, isso é bem-estar. Isso é evitar ficar doente, perder resistência orgânica, ir para o hospital, tomar remédio. É decisivo isso. Então você tenha paciência, porque isso é transitório, e além disso, outras situações acontecerão naturalmente, né? É preciso pintar, é preciso asfaltar posteriormente e assim sucessivamente. Mas, Elcio, Rio Verde, eu tenho aqui alguma coisa sobre canteiro de obras, né? Você está fazendo uma revolução lá. A revitalização da cidade, assinado a ordem de serviço com o construção do centro poliesportivo, unidade básica. Fala para a gente aí sobre isso. Deputado, nós lá, por estarmos trabalhando exatamente, potencializando aquilo que já existe, né, precisamos fazer esse tipo de investimento. A cidade, uma cidade que se propõe a ser uma rota turística, ela tem que ter uma beleza, ela tem que ter segurança, ela tem que ter um aconchego melhor, né? Então a gente está investindo muito nisso agora. Temos grandes projetos de revitalização da orla do Rio,
grande revitalização das praças, revitalização das avenidas, revitalização, inclusive, da ciclovia, que pega toda a parte de Balneários até o balneário do Meca, passando pelas Sete Quedas. É um trabalho todo nesse sentido de embelezamento, qualidade de vida e embelezamento para a nossa cidade. E junto com isso vem exatamente uma estrutura que tem que ser básica para que a gente tenha uma coisa contínua, né? Que é o saneamento básico, que é asfalto. Agora vamos, através dessa parceria com o governo do estado, vamos fazer bastante asfalto, bastante recuperação de ruas lá, no sentido de cada vez qualificar mais. Já fizemos muito, deputado. Eu tive vendo, inclusive, Já fizemos muito. antes da eleição, eu dei uma passada por lá, tinha muitas áreas asfaltadas. Assim, hoje a gente pode dizer que avançamos de uma quantidade bastante significativa, dando um quadro bem melhor. A nossa cidade era uma cidade, como é que eu vou explicar para o senhor? Era uma cidade que passear nela não era agradável. Era poeira, buraco e sujeira. Não impressionava os olhos. Não era muito agradável, não. Hoje você pode passear na cidade, em qualquer vila, você pode ter certeza que você vai encontrar uma cidade arrumada, limpa, bem conservada. Claro, num período que nem esse de chuvoso, tem alguns pontos aí que estão estrangulamento. Mas, no geral, é uma cidade limpa, organizada, bem estruturada, iluminada. Nós conseguimos trocar 60%, 70% já por iluminação LED e vamos fechar 100% agora ainda esse ano. Beleza. Você estava falando aí, inclusive, sobre embelezamento. Tem gente que é meio cético, né? Meio desconfiado, chato até. Vai fazer beleza, vai fazer maquiagem e tal. As pessoas vão para as festas maquiadas, para ficarem bonitas, né? Mas a beleza só não é importante porque ela envelhece. Então nós temos que estar atentos, você tem que restabelecer a ordem funcional da cidade, que é um corpo, né? Então, a hora que você embeleza a cidade, as pessoas passam a cuidar mais da cidade. Isso é um aspecto psicológico importante, né? Aquela cidade me pertence, eu não vou jogar o lixo, vou pegar aqui, vou arrumar ali, a minha casa vai ficar melhor, a calçada eu vou varrer, vou pintar, enfim. Isso é importante. Aparentemente não tem grande repercussão, mas tem. É fundamental. Mas aqui tem um negócio ainda que você não falou. É sobre a construção da futura sede do Corpo de Bombeiros. Sim. Sim, a nossa cidade, por ser uma cidade de vários balneários, né, nós agora estamos iniciando um projeto de obra de construção para que a gente possa levar o Corpo de Bombeiro para a nossa cidade. É fundamental lá, fundamental isso. De vez em quando a gente passa bastante apertado por conta disso. Ou por um acidente, ou por uma coisa qualquer, e até por incêndios ali na nossa perímetro urbano ou próximo ali. A cidade, nós estamos preparando ela cada vez mais para isso. O que o senhor falou do embelezamento é como se você estivesse na sua casa, né? Você está na sua casa, uma casa bonita, bem arrumada, bem organizada, e a cidade é a sua casa. Tem satisfação e vontade de voltar para lá. Sim, como o senhor mesmo falou, você sente um orgulho dela, né? Você não vai estragar uma parte, seja qual for, ou jogar uma sujeira no chão, porque ela está limpa, está organizada, está bem situada, né? Então, nós estamos com um projeto lá, deputado, muito interessante agora. Teatro, música e esporte. E todo ele guarda menino Nós vamos social. para um breve intervalo nisso aqui, você vai falar sobre isso. Ah, a maravilha. parte cultural de Rio Verde, logo no segundo bloco. Não saia daí, nós já voltamos. Olá, voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde. Acompanhe o nosso programa pelo YouTube, @Dr. Luiz Ovando. Participe enviando sugestões de temas e perguntas pelas redes sociais, site ou pelo telefone 99832 1122. Estamos conversando hoje com o prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Helso Fornari, para a gente conhecer melhor essa cidade, que além de ser um atrativo turístico, tem se destacado por ter se transformado num canteiro de obras que nós já comentamos no primeiro bloco.
o Hells tem dado um outro ritmo, né, administrativo à cidade. E aqui, no fim do primeiro bloco, nós falamos sobre a questão do turismo, sobre a questão cultural de uma maneira geral. E agora eu quero deixar a palavra livre para o prefeito Hells para comentar sobre essa questão cultural. Muitas atividades acontecem numa cidade que tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. Isso é muito importante, porque cada ponto tem as suas características, tem os seus costumes, seus valores, até o linguajar. E isso se expressa culturalmente. Além disso, tem a atividade turística do Rio Verde, que atrai muitos turistas, e, claro, aí advém outras situações. Hells, como é que está a cultura lá em Rio Verde? Pois é, deputado. Rio Verde, nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Rio Verde, por ser uma cidade que tem esse atrativo turístico, por ter esse portal do nosso Pantanal, nós estamos fazendo um trabalho muito grande na área social, com teatros, na própria educação, com matérias de currículo escolar, guarda-mirim, esporte e tantos outros, para que a gente possa trabalhar com a nossa criança, o nosso adolescente, no sentido de desenvolver nela exatamente essa cultura pantaneira e desenvolver nela também aquilo que a gente acha que é fundamental, né? Dando a ela a alegria de morar naquela cidade, mostrando para ela a importância que tem ela zelar por aquilo tudo, mostrando a importância que tem o segmento da sua vida na aprendizagem, nesse período onde ela estava nessa área social. Nós tínhamos lá, deputado, quando a gente assumiu, eu e o seu Zé, números bastante complicados, tanto na criminalidade infantil, como em números assim, onde demonstravam que a nossa criança, que a nossa infância estava bastante abandonada, muitos problemas. Hoje a gente zerou isso, zerado, dito pela nossa área de justiça. Nós tivemos uma reunião, logo que entramos lá, com a nossa parte judicial lá e militar, e foi nos colocado esse quadro para nós. A gente começou a fazer um trabalho social, de esporte, um trabalho educacional, e nós, em muito pouco tempo, praticamente 2 anos, a gente conseguiu zerar esses números. Então isso é muito bom e isso é importante. Nas escolas nossas, por exemplo, só para o senhor ter uma ideia, nós temos todo equipamento, nós temos robótica, nós temos lousa digital, nós temos laboratório, né, onde as crianças realmente desenvolvem aquilo que tem que ser desenvolvido para enfrentar o futuro delas, né? Hoje em dia, se ela não tiver esse conhecimento, as dificuldades são muito grandes. A gente está trabalhando muito nesse sentido. Nós estamos, na verdade, o que está se fazendo muito, e é o que nós acreditamos, né? Que nós só conseguimos melhorar nosso futuro, a nossa sociedade, fazer uma sociedade mais igualitária e mais justa, se nós investirmos na educação. Se nós investirmos naquela área primária, onde lá ela vai construir a sua essência para fazer o seu futuro. Então, esse é um trabalho que nós não abrimos mão. Estamos, assim, investindo o que é possível investir para que a gente possa construir essa nossa sociedade. Vocês podem observar a sensibilidade do administrador, do prefeito, do representante maior da cidade. Quando ele fala sobre essa questão da preocupação com a educação, nós temos que render homenagem através do nosso reconhecimento dessa iniciativa. Ele falou que no início, lá em 2021, quando eles assumiram, ele e o prefeito que faleceu, os números eram comprometedores em termos de marginalidade, de contravenção, e que isso está praticamente zerado. Por quê? Porque houve um investimento. É uma cidade relativamente pequena, 20 mil habitantes, e que se você atacar os pontos específicos, você consegue contornar isso. E o réu simplesmente está seguindo um princípio bíblico, né? Lá em Provérbios 22, 6, diz: ensina um menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ele não vai se desviar dele. E ainda, biblicamente, lá em Salmo 127, 3, fala que os filhos são herança do Senhor.
Se você não tiver uma sociedade bem formada, né, você não vai ter sucesso. Eu me lembro, Reus, quando eu era menino, né, lá em Corumbá, uma cidade com a característica cultural, inclusive o sotaque bem carregado, né, eu fui da Polícia Mirim, menino, que 9, 10 anos. O que era interessante é que quando a gente saía de Corumbá, eu tinha uma avó que morava em Araçatuba, e ela me levava, fazia questão de me levar para Araçatuba na época de férias. E eu chegava lá, tinha já os amigos, mas quando eu abria a boca, via a gozação, né? O bullying, porque o sotaque era totalmente diferente. E a gente brigava por causa daquilo. O importante é que o professor diga, olha, você tem que ter orgulho da sua cidade, do seu sotaque, do seu comportamento, da sua reunião familiar. Isso às vezes não é enfatizado. E isso, na verdade, marca, né? Rotula o indivíduo e fala, eu sou deste local e defendo tudo. Mas isso é muito importante. Relso, nós já vamos praticamente metade do nosso tempo e nós ainda não falamos de saúde. Eu queria conversar com você sobre saúde. Saúde tem sido um problema no Brasil inteiro. Como é que está a saúde, a atenção primária, a atenção básica de saúde em Rio Verde? A saúde de Rio Verde, ela tem uma característica também muito própria nossa de lá, por conta de que Rio Verde não tem nenhum convênio. Rio Verde não tem nenhuma clínica particular. Rio Verde é 100% assistido pelo SUS, pelo público, pelo município. Isso nos traz um comprometimento e um compromisso e uma despesa muito grande, né? Então, o nosso trabalho lá está sendo muito grande nesse sentido. A gente conseguiu amenizar alguma coisa por conta exatamente dessa área preventiva que estamos fazendo, muito. Nós estamos passando lá pelo segundo, terceiro ano já com um número bem inferior de dengue, por exemplo, que era uma epidemia lá na época, e outros. A gente tem um trabalho muito grande com os agentes de saúde, visitando casa por casa. Estamos trabalhando muito no que diz respeito à saúde preventiva, para que a gente possa melhorar exatamente uma condição e dar um fôlegozinho melhor para a saúde curativa. Estamos trabalhando agora na seguinte maneira. Primeiro, buscando junto ao governo do estado, e o governo tem falado muito nesse sentido, aonde fazer o regional em Coxim, com todas as especialidades, como é a Santa Casa, né? Isso nos dá, deputado, uma economia e uma tranquilidade e uma qualidade maior na nossa saúde. Hoje nós transportamos, em média, 80 pessoas por dia para Campo Grande. 80 pessoas por dia para Campo Grande. Por um outro motivo de doença. Então, se nós tivermos um atendimento, uma condição melhor de especialidades em Coxim, nós ficamos muito próximo disso. E Coxim, o Hospital de Coxim tem essa estrutura. Então, o governo do estado parece estar investindo nisso. Então, nós estamos hoje reformando o hospital, melhoramos muito, mais que triplicamos a entrega de medicamentos, mais que construímos muito no que diz respeito à especialidade médica. Estamos buscando um profissional com maior experiência para fazer um controle e disciplinar procedimentos médicos para que a gente tenha uma qualidade, uma uniformidade melhor no sentido de atendimento. Acho que avançamos, mas ainda precisamos avançar muito, por conta exatamente de termos que atender 100% da população através do sistema SUS. Raul, essa é uma questão que a gente sempre debate lá na Câmara. A gente discute muito. E isso aí, você já ouviu falar daquela parábola dos cegos apalpando um elefante, não? Essa é uma parábola indiana, né, em que colocaram vários indivíduos que nunca tinham visto o elefante, até porque eles eram cegos de nascença. E aí um palpa a barriga do elefante e fala assim, isso aqui é uma grande muralha. Né? Aí o outro palpa a tromba, né, do elefante e fala assim, isso aqui é uma grande cobra.
Aí o outro apalpa a cauda do elefante e fala, esse aqui é um espanador. Então isso é igual à saúde. Se você conversar com um determinado indivíduo, ele vai falar assim, não, a saúde tem que ser preventiva. O outro fala, não, a saúde tem que ter diagnóstico. O outro fala, não, a saúde tem que ter terapêutica, tem que ter solução. Nenhum está errado. É uma grande muralha, é uma grande cobra, é um grande espanador, mas, na verdade, nós precisamos juntar a oportunidade da atuação nessas situações. Nós chegamos já a um ponto, por exemplo, o caso das vacinas, né, em que nós fazemos a puericultura, que é exatamente a prevenção global, né? E aí, hoje ninguém mais, felizmente, tem paralisia infantil que liquidava com a vida do indivíduo, né? Ficava totalmente inválido para determinadas atividades. Nós evitamos hoje que as crianças tenham meningite, que as crianças tenham sarampo, que complique assim sucessivamente. Mas nós não estamos evitando que as crianças fiquem obesas. Então é preciso uma instrução, né? É preciso detectar o problema e falar, não, aqui não pode. E aí você tem que ter atividade de lazer, você tem que ter movimento, você tem que ter uma série de coisas. Mas também, ao mesmo tempo, nós temos as pessoas de idades, os idosos, e que pela condição de degeneração orgânica, elas acabam também tendo problema e precisam ser prontamente identificadas. E aí é que entra o clínico, a gente tem sempre insistido nisso. O clínico é aquele indivíduo que gravita desde o início, desde o nascimento, até o envelhecimento total, o sexagenário, nonagenário, 120 anos, enfim, o que for. E, infelizmente, nós estamos deixando o clínico de lado. A gente tem insistido, você colocou muito bem, e você está investindo, inclusive, na condição de ter médicos que possam diferenciar realmente o que deve ser feito naquele determinado local, naquela determinada situação. Com a reforma do hospital, esse hospital tem mais ou menos quantos leitos? Você tem assim de cabeça, não? Tem 30 e poucos, 40 leitos. Atende, né, a cidade naquilo que for preciso. Isso é um perfil que a gente tem em que as pessoas chegam no médico, o médico hoje, infelizmente, não caracteriza os sintomas, não faz o diagnóstico e encaminha. Ou para fazer um exame sofisticado, que às vezes não é necessário, e sobrecarrega aquilo que você falou. Você está transportando por semana 80 pessoas, ou por dia? 80 pessoas por dia. Eu fiz um levantamento aqui de um município, aqui em Mato Grosso do Sul, que eles andam, somando naturalmente a quilometragem dos veículos usados, 27 mil quilômetros por semana. Eu ando mais que isso, eu acho. Ah lá, puxa. É muita coisa realmente, sabe? E aí é questão da saúde, essa é a forma de ver, né? O paciente hoje, ele não está preocupado, ele está preocupado em fazer exames. E nós entramos nessa armadilha administrativa, cultural, econômica e inclusive biológica, porque fazer exame demais acaba dando problema. Helso, nós estamos chegando ao fim. Tudo que é bom dura pouco. Eu quero deixar aqui a palavra final para você esclarecer mais alguma coisa que você ache necessário. Só para concluir sobre saúde, a saúde, a gente sabe disso e todo mundo sabe que ela é prioridade, porque sem saúde você não avança e não vai a lugar nenhum, né? Então há uma preocupação muito grande, mas eu fico muito feliz porque o governo do estado, por conta desse projeto de regionalização, nos está nos dando uma oportunidade ímpar da gente realmente equacionar a saúde dentro de um quadro normal de atendimento com mais qualidade e com mais eficiência. Então isso é fundamental para nós. Além da gente fazer a nossa parte, que é a preventiva. Rio Verde, eu quero terminar como eu comecei. Rio Verde é uma cidade a 200 quilômetros de Campo Grande, da capital, no eixo da 163. Uma cidade que tem um potencial pecuária, tem um potencial de agricultura, tem um potencial cerâmico muito grande, indústrias cerâmicas lá, que é uma das melhores agências do Brasil, se não for a melhor agência do Brasil, né? Então pode ser desenvolvido muito mais produtos lá por conta disso, né? E é uma cidade que tem um potencial turístico muito grande, que já foi rota turística no passado e que a gente quer retomar isso.
Nós queremos retomar de novo, sermos mais uma opção turística, de uma rota turística no nosso estado, né? Temos lá essa maravilha que é o nosso Pantanal, temos lá a maravilha das nossas serras, das nossas cachoeiras e do nosso Rio Verde que desfila na cidade, né? Estamos investindo muito nisso, no potencial que já existe, na condição que já existe, e botando um potencial maior para poder desenvolver isso, para gerar emprego e renda. Então, eu tenho certeza que Rio Verde, em muito breve, nós vamos ser uma grande opção turística do nosso estado e o nosso estado, com certeza, vai ganhar muito com isso. Não tenho dúvida disso. Muito obrigado. Foi muito bom tê-lo aqui conosco e conhecer um pouco mais de Rio Verde e aquilo que está sendo feito na sua administração para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da cidade. Como deputado federal, eu tenho acompanhado o desenvolvimento dos municípios e constatado o salto de desenvolvimento que o município de Rio Verde tem experimentado. Muito obrigado pela sua companhia, né, e audiência, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.